Igreja, com meu nome e alegria que desembolar minha colinha aqui, rapidinho, que estou aqui para trazer a mensagem dessa noite. O pastor Denilson me convidou e falou para falar também um pouco sobre a cantata, baseado na cantata. E quando ele falou para falar baseado na cantata, irmãos, para vocês entenderem, eu fiz essa cantata a primeira vez quando eu tinha 7 anos de idade, eu acho. Eu tava vendo aqui a filha do Glauco cantando, a filha do Átila, da Mariane também, né? Esqueci, não pode falar, né? E eu até comentei com a minha mãe que eu não tenho cabeça para isso não. Quando eu tiver filho e ela começar a cantar aqui, eu vou chorar do início até o final da apresentação, gente, é muito bonito. E a cantata em si, ela fala sobre o Natal. E eu pensei, caraca, o que eu vou falar sobre o Natal? A primeira coisa que vocês pensam quando fala de Natal, Gostinho deve ser rabanada, presente. Cada um pensa em alguma coisa. Festa, amigo oculto. Cada um pensa em alguma coisa. Mas a palavra Natal, ela tem um significado. Eu não vou trazer do latim, do hebraico, igual o pastor Denilson faz, mas eu dei uma pesquisada em que significa a palavra Natal. E mais de um resultado, a palavra Natal significa nascimento. E quando a gente comemora o nascimento, a gente tem que comemorar o nascimento de alguém. E esse alguém é Jesus. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Só que quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, ele nasceu naquela época e ele precisa, nos dias atuais, nascer em nós. Vamos abrir nossas Bíblias em João 3 e vamos estar fazendo a leitura do 1 ao 6. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Feche os olhos, vamos estar orando. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Venho te pedir que o Senhor venha estar nos abençoando, Pai, e que nesse momento possa estar sendo instrumento, Pai, para falar da Tua palavra. Agradeço a Deus pela vida dessas crianças, Pai. Sabemos que elas são o futuro desta igreja. E venho te pedir, Pai, que venha estar ajudando essas crianças em todas as áreas de suas vidas. E que eu só possa estar ajudando os adultos que estão aqui para receber mais crianças. No nome santo de Jesus. Amém. E ele fala de nascer de novo e fala no versículo 6: O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito é uma expressão que significa um renascimento espiritual, uma transformação que vai além da existência física. Aí, irmãos, quando ele fala que a gente precisa renascer espiritualmente,
Aí a gente se pergunta, por que nós precisamos renascer espiritualmente? A resposta se encontra lá em Romanos 3, 23. Que fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pela manhã, a irmã Nancy, ela falou aqui pra gente que tivemos 2 conversões e ela estava falando na classe de catecúmenos e ela falou sobre essa questão, porque nós somos pecadores e tal. E real, é por isso que nós precisamos ter um renascimento espiritual. Quando Adão e Eva pecaram lá atrás no Jardim do Éden, eles fizeram que todos nós nos tornássemos pecadores. E é claro que eu e você temos uma revolta com Adão e Eva. Porque se não fosse Adão e Eva, nós não precisaríamos pegar um trem lotado. Não precisaríamos pegar um BRT, né, mãe? E é por isso que nós precisamos fazer esse renascimento espiritual. Porque lá atrás alguém pecou e todos estão condenados ao pecado. E para nascermos de novo, precisamos deixar que Cristo venha nascer em nós. Lá em Gálatas 2, 20 e 21, vai estar falando assim: fui crucificado com Cristo assim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Para nascermos de novo, precisamos deixar que Cristo venha nascer em nós. E aí que está a maior complicação do Evangelho. Quando a gente dá liberdade para o Senhor e faz com que Ele viva através de nós, nós declaramos que a nossa vida e a nossa vontade não é nossa. E aí começa a ter um conflito interno dentro da gente. Por quê? Como eu não mando em mim? Tudo bem que eu casei há pouco tempo e agora quem manda em mim é a Bianca. Mas como eu não mando em mim? Eu passei a vida toda sendo mandado pela minha avó, pela minha mãe, agora pela minha esposa. Mas agora, sendo sincero, é uma dúvida que fica na nossa cabeça. Como eu não mando em mim? Tem uma peça que a gente já fez aqui na igreja, que ela se chama O Banco das Decisões. Alguém aqui conhece essa peça? Então, essa peça é o seguinte: a gente monta um banco e quem está sentado no banco é quem coordena a própria vida. Ou seja, se o banco é meu, quem está sentado sou eu. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e faço dele o meu estilo de vida, é ele que coordena as minhas decisões. Ou seja, eu levanto e dou lugar para o Senhor sentar. E aí começam os nossos conflitos e é onde que eu acho que é o mais difícil de ser um seguidor de Cristo. Porque na nossa vida nós temos diversas situações. E eu queria estar compartilhando uma com os irmãos, que também é época de Natal, né? Há um ano atrás, teve o Canta. Não, 2 anos. Irmãos, faz um tempinho, teve um Canta. E a gente foi lá para a Cinelândia cantar. Por que eu estou falando isso para vocês? Na volta, o Canta foi maravilhoso. Quem já foi, tem a experiência, pô, é surreal. Musicalidade muito maneira. Isso foi antes da pandemia. E na volta do Canta, eu tinha cabelo grande, para quem não sabe, hoje em dia eu tô quase careca, felizmente. Mas eu tinha cabelo grande, não tão grande, mas era um pouco grande. E a minha irmã, o metrô cheio, a gente voltando, estava grudada em mim. Minha irmã é a Maria. E a gente grudado praticamente um no outro, metrô cheio.
um cara esbarrou em mim, só que a Isabela estava muito próxima a mim, parecia que o cabelo dela era o meu. E eu acho que esse cara não estava sóbrio, ele achou que eu era mulher. E ele ficou encostando em mim, e eu, saindo, até uma hora que eu falei, pô, irmão, tá encostando em mim. Aí ele achou que era mulher e falou, por que você tá se incomodando? Eu falei, qual foi, irmão? Saí da graça, falei, qual foi, irmão? Tá encostando em mim? Qual foi? E ele virou e a gente começou um embate ali. Irmãos, eu tava acabando de voltar de um musical com a blusa do Canta. Todo mundo com a blusa do Canta. E eu arrumando confusão no metrô. Depois desse dia eu falei, Jesus, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser essa pessoa explosiva. Pô, a irmã Vilma, que era a nossa professora na época, que eu era adolescente, cansou de puxar minha orelha e falar com a minha mãe. E foi aí, é disso que eu falo. Porque eu fazia isso. Não que hoje em dia eu seja perfeito, mas é muito mais difícil isso acontecer e eu ir pro embate, ou reclamar, fazer alguma coisa assim. Porque eu ficava sentado no banco. Às vezes você passa por problemas na sua vida porque você não deixa Jesus ficar sentado no banco e tomar as decisões. Às vezes a gente fala que aceitou a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, mas a gente pouco deixa Ele realmente tomar conta da nossa vida. E para esse renascimento espiritual, é necessário uma renovação diária. E para essa renovação diária, é necessário uma coisa que se encontra lá em João 4, 23 e 24. Que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, irmãos, essa renovação diária, ela precisa ser de coração. Porque a palavra de Deus nos fala que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, as nossas atitudes, elas precisam ser em espírito e em verdade. Poxa, uma vez se eu não me engano, foi com o pastor que eu tive essa conversa. Eu falei, caraca, pastor, lá no trabalho tá muito sugado, estou me sentindo muito cansado. E o pastor me falou assim, quando você estiver no trabalho, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E assim eu procuro fazer desde então. Toda vez que eu estou fazendo, eu procuro fazer não como se fosse para alguém que me pediu ali no momento, mas como se eu estivesse fazendo para Deus. Irmãos, isso faz total diferença na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Ano passado, eu estava num batalhão muito ruim mesmo. Contanto que nem Natal e nem Ano Novo eu pude estar aqui. E eu pedi muito a Deus para que eu pudesse cantar uma cantata esse ano. E eu falei com a minha mãe, estou cantando a cantata aqui com as crianças e eu estou muito feliz. Porque, graças a Deus, no domingo eu estou aqui. Porque ano passado era quase inimaginável eu achar que eu estaria aqui no domingo. E foi por causa disso. Por causa desse conselho que o pastor me deu. O cara pediu para mim pintar uma parede. O que o pessoal faz lá? Passas, pinta por cima do que já tá ruim. Aí eu falei, não, se Deus me pedisse para pintar essa parede, eu iria tirar a tinta velha e depois ia pintar com a tinta nova. E eu peguei uma espátula, raspei e não tinha ninguém me vendo. Peguei a espátula, raspei e pintei. Nisso, uma outra pessoa viu e falou, pô, cara, pediram para você pintar aqui a parede? E se fosse qualquer outra pessoa,
ela iria pegar a tinta e jogar por cima dessa daí, porque é sempre assim que a gente faz. E nisso eu fui ganhando oportunidades por causa desse gesto. Consegui mudar de quartel e hoje minha vida é muito mais tranquila. Mas porque lá atrás eu peguei a espátula e raspei a parede, porque eu fiz como se fosse para Deus. Ou seja, tudo que vocês forem fazer, irmãos, faça com dedicação, como se fosse para o Senhor. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é apenas eu chegar aqui em cima e cantar um louvor excelente ou fazer um solo muito bonito na guitarra, no baixo, o Cássio meter uma virada dessa aqui que todo mundo fica admirado. Não é só isso, irmãos. Adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade é no nosso dia a dia, com as nossas atitudes. Porque porque quando a gente fala de adoração, normalmente a gente leva a adoração a louvor. Mas a adoração já é uma palavra, né, junta ali, que é você adorar com ação. Ou seja, o que você faz no seu dia a dia é o que vai levar você a ter um excelente testemunho e trazer pessoas para Cristo. Prosseguindo, a gente está falando sobre nascimento. E depois que nasce, cresce. E quando cresce, amadurece. E para esse amadurecimento, é necessário entender o agir de Deus. Lá em Oséias, versículo 1, no capítulo 1, Oséias, no capítulo 1, versículo 2 e 3, eu não vou ler agora não, mas para os irmãos que não conhecem a história de Oséias, Deus pediu para que ele se casasse com uma prostituta. E na época, Oséias, assim como qualquer um, não entendeu, mas ele cumpriu o que Deus propôs para ele. E Deus propôs isso porque o povo de Deus naquela época estava idólatra, estava um povo que estava se misturando com quem não era para se misturar, e Deus estava muito chateado com o povo dele. Então ele pediu para que Oséias fizesse isso, para que Oséias entendesse o que Deus estava sentindo naquele momento. Irmãos, leia esse livro, Oséias, é muito interessante. E eu queria que você nesse momento, vou ter o meu momento pastor, olhasse para o irmão do lado e falasse assim para ele: Deus não pega leve em quem ele investe pesado. Irmãos, se você estiver passando por alguma dificuldade, pergunta a Deus por que isso está acontecendo, mas de fato não fique chateado com aquilo que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não pega leve em quem ele investe pesado. Todos os personagens grandes da Bíblia passaram por dificuldades muito grandes. E com você, comigo, não vai ser diferente. Por fim, precisamos dar apoio aos novos, com a certeza da salvação. A gente passou pelo nascimento, foi para o amadurecimento e agora vai chegando fim de carreira. Efésios 1, 13 e 14, fala assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Irmãos, certa vez tinha um homem que trabalhava numa ponte, sabe aquelas pontes dos Estados Unidos, que ela abre assim, ó? Então, esse cara trabalhava abrindo essa ponte. E uma vez, ele levou o filho dele para o trabalho junto com ele. Nisso que eles estavam lá, ele estava sentado na cabine e o filho dele estava brincando. O
filho dele chutou uma bola, a bola foi para perto das ferragens da ponte. Quando ele foi pegar, ele ficou preso nas ferragens da ponte. Irmãos, nisso que ele ficou preso nas ferragens da ponte, estava vindo um navio. Se ele abrisse a ponte, o filho dele seria esmagado pelas ferragens. E se ele mantivesse a ponte do jeito que estava, o navio iria se colidir com a ponte e todo mundo que estivesse naquele navio provavelmente iria morrer. Eu ainda não tenho filho, mas você que é pai, você que é mãe, está aqui presente nessa noite, com certeza vai me responder que não pensaria duas vezes e deixaria aquele navio bater. Bom, essa seria a minha resposta. Não sei o que eu faria no momento, mas com sinceridade no meu coração, eu acho que eu faria isso. Mas Deus é muito diferente de mim, irmãos. Graças a Deus. Deus é muito diferente da gente. Nessa história, eu estou falando do cara que estava trabalhando, é como se fosse Deus. O navio que iria colidir com a ponte é como se fosse a humanidade. E o filho que ficou preso nas ferragens era Jesus. E Deus sacrificou Jesus para que a gente passasse, para que a humanidade pudesse atravessar. E sabe qual é o pior disso tudo? O pior assim, né? Que quando o navio passa, muitas das vezes as pessoas não reconhecem o sacrifício daquele cara que estava abrindo a ponte ali. Voltando para a nossa mensagem, muitas das vezes nós somos ingratos e não reconhecemos o sacrifício que Deus fez por nós. Irmãos, eu falei esse exemplo porque traz para o nosso cotidiano, porque fica mais no nosso dia a dia ali. E a gente vê quão grande foi o sacrifício de Deus por nós, de dar o seu Filho puro para que a gente hoje pudesse estar vivo. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E como nós falamos de nascimento, hoje Deus quer nascer no seu coração, amadurecer no seu coração e, por fim, te levar para a glória eterna. Mas Deus não é invasivo, irmãos. Ele só vai fazer isso se nós permitirmos. Está chegando o Natal, que significa nascimento, o nascimento de Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, deixar Deus nascer, para quem não deixou, para quem já deixou, vamos deixar Deus amadurecer, Jesus amadurecer no nosso coração. Porque quando a gente estiver bem velhinho, a gente ter a certeza que vai morar com Deus. A Bianca estava comentando comigo que uma amiga dela, esses dias, perdeu o avô dela e foi muito triste. O avô dela, não, a gente não é Deus, né? Mas mesmo no último momento ele não quis aceitar a Deus como seu único suficiente Salvador. Ninguém é obrigado, claro, mas ele não quis. E ela falando como foi, irmãos, é de dar uma chateação, sabe? E eu comparo com o que aconteceu com a minha avó, todo mundo aqui sabe. Mas foi o que Deus quis e no final pareceu que era o que ela queria e foi tudo muito bom. Por quê? Porque o cristão, irmãos, quando ele morre, a palavra de Deus fala que é a festa no céu. Então, que a gente possa estar preparando essa festa, para que quando a gente for descansar, a gente não deixe nenhuma preocupação para os que ficaram, e sim certezas de que a gente vai estar com Deus, de que a gente vai estar num lugar melhor.
O Evangelho, irmãos, ele não vai te dar uma vida de riqueza, muito menos uma vida tranquila. Mas ele vai te dar uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra, que é a paz. Irmãos, viver com paz no coração não tem dinheiro no mundo que compre. E quando Deus mandou o seu filho aqui para a terra, foi para isso, para o ser humano recuperar a paz que ele havia perdido lá atrás, lá no Éden. E hoje, pela graça, a gente consegue receber essa paz de novo. Não deixa que o sacrifício do nosso Senhor Jesus tenha sido em vão, irmãos. Não vamos deixar que o dia a dia pesado, as desavenças, venham nos atrapalhar referente à nossa salvação. A salvação ela é individual, porém Deus quer muito que nós possamos ser salvos. Deus quer muito. Eu sei que eu não estou na mente de Deus e muito menos sou muito falho para entender a mente dele. Mas ele não daria o seu filho se ele não quisesse muito salvar você e me salvar. Que o nascimento e a morte de Cristo não tenha sido em vão e que nós possamos, no nosso dia a dia, ser imitadores de Cristo, honrando assim a vida dele, para que quando a gente possa fechar os nossos olhos definitivamente, estarmos juntos com ele quando a gente abrir. Amém, irmãos?